Então a gente pode começar, né? Pode. Com muita alegria, então vamos lá. Diz assim a primeira questão, tá bom? Observe os números e responda. Tia Letícia vai citar os números e ela vai colocar eles na louça, tá bom? Olha só. O primeiro número que a gente vê aqui nessa ordenzinha é o número 366. Então, a tia Letícia vai colocar ele bem aqui, tá bom? Primeira questão aqui, ó. Deixa só a tia Letícia dividir o quadro como de costume, tá? Pra gente ficar organizado. O primeiro número que a gente vê aí é o 366, tá bom? A tia Letícia vai até colocar nos quadradinhos igual tá aí. O próximo número que a gente tem é o número 18, tá? Número 18. E nós temos o 23. Nós temos quantos números aí? Nós temos 7 números, né? Nós temos o 400. Nós temos o 48, tá? Nós temos o 485. E nós temos o 4. Será que tá faltando algum número? Bora com... Olivia presente. Olha, seja bem-vinda. Tá aumentando, né, Letícia? Exatamente, tá bem. Eu gosto muito da participação deles, viu? Até comentei com eles que seria muito bom se todos participassem com a tia Letícia. Eu ia ficar muito feliz, meu coração ia ficar cheio de alegria, viu? Vamos lá. A questão A diz assim: quais deles têm 3 algarismos? Como, tia Letícia, 3 algarismos? A gente sabe que cada númerozinho é chamado de algarismo. Por exemplo, o 6 é um algarismo. O outro 6, aqui do 366, também é um algarismo. E nós temos o 3, que também é um algarismo, tá bom? Então, o número 366 é composto por 3 algarismos, tudo bem? Então, bora lá. Mas isso mesmo, é isso que a tia Letícia já ia falar. Tia Letícia deu a ideia, mostrou como é os de 3 algarismos. Agora a tia Letícia quer que vocês coloquem para ela os algarismos que tem, tá bom? Já chegou, tia. Quais são, tia? Eles mandaram 366. Isso mesmo. Quem mais, tia? 400. 400. 485. Isso mesmo, 400. É só a tia Letícia colocar o número para ele não ficar dodói, tá bom? E 85, não é? Ok. Pronto, exatamente isso. Nós temos 3 números formados por 3 algarismos, tudo bem? Vamos lá para a letrinha B. Diz assim: em quais deles o algarismo 4 é o algarismo das centenas? Então, a tia Letícia quer que você diga, analisando esses números que a gente tem aqui, ó, bem organizado. Qual deles tem o número 4 que está sendo representado nos algarismos das centenas, certo? Então, você vai ver quais são eles. Nós temos... Chegou aqui, tia. Quais são, tia? Que eles disseram. Eles mandaram 400, Isso. mandaram 485. Isso mesmo. Tia Letícia vai colocar aqui, mas ela vai mostrar, tá bom? Olha só. Olha aqui o número 4 aqui. Nós temos que o 5 representa a nossa unidade simples. Nós temos que o 8 representa a nossa dezena simples. E o 4 representa a nossa centena simples. E como a questão pede, ela quer saber aonde o 4 exerce, né, a função de ser o número da centena. Então, como vocês colocaram, 4 representa 4 centenas e aqui o 4 também representa 4 centenas. Então, tia Letícia quer dar parabéns para os meus alunos, que é exatamente isso, tá bom? Agora tia Letícia vai para a letrinha C. A letrinha C é mais ou menos uma pegadinha para ver se vocês estão prestando bastante atenção nos numerozinhos, tá bom? Ela diz assim: em quais deles o 3 é o algarismo das dezenas? Respondam aí para a tia Letícia, por favor. Bora ver se alguém identifica e descreve exatamente como a questão está pedindo, tá bom? Eles responderam, tia? O que eles disseram, tia? 366. Que é o algarismo das dezenas? Chegou essa resposta. Olha só. A tia Letícia, bora olhar para os números aqui. Quem a gente está pedindo? Chegou uma outra resposta, tia, diferente. Quer ouvir? Sim, tia, quero ouvir. Nenhum número.
Exatamente isso. Olivia acertou. Isso mesmo, Olivia acertou. Parabéns. Olha só, por que nenhum, tia Letícia? Porque a gente está querendo encontrar o número 3 tendo a função de dezena. Então, aonde é a dezena? Nós temos, tia Letícia vai colocar bem aqui no cantinho, ó. Unidade, dezena e centena. Esse aqui é o quadro de valor lugar, certo? O que acontece? O 3 tinha que estar aqui, né? Ou seja, a gente encontra o 3 em algum desses números nessa posição? Não, a gente não tem. Por exemplo, o único que nós temos, ele está na centena e aqui ele está na unidade. Então, a resposta da nossa amiguinha, que ela compartilhou conosco, que ela diz que em nenhum deles tem, é verdade. Nós vemos, analisando os números, que nenhum deles tem, tá bom? Compreendido até aí? Então, a tia Letícia vai colocar em nenhum, tá bom? Igual a amiguinha disse. Tá chegando mais uma aluna do terceiro ano. Olha, quem... Parabéns, seja bem-vinda, viu, a nossa aula de matemática. E é para participar, tá bom? Não é para ficar acanhado nem com vergonha. Vamos para a letrinha D. Essa é bem facinho. Vamos lá. Qual é o maior número? Desses números que a gente está vendo aqui, qual é o maior? Diz aí para a tia Letícia. Qual deles é o maior? Já chegou a respostinha, tia? Ainda não. Tá, então bora esperar uns minutinhos, que não tem problema, tia Letícia tem maior paciência em esperar, tá bom? Já, tia, chegou. Chegou? Diz aí pra mim, tia. 485. Isso mesmo, o maior dos números é esse aqui. Tia Letícia vai até fazer um xizinho nele, tá bom? Mas assim tá parecendo mais, tia. Vamos colocar um xizinho então, tá bom? O 485. Todos acertaram. Isso mesmo, parabéns, viu, turminha? Muitos parabéns. A tia Letícia agora quer saber na letrinha E qual deles é o menor, tá bom? Responde aí pra tia Letícia. Tia Letícia vai fazer um quest com vocês. Já do chegou, Responde. Tia Letícia pergunta, os meus alunos respondem. Quiz, né, tia? Isso. Já chegou. Qual é, 4. tia? Isso mesmo, a tia Letícia vai colocar ali, porque eu acho que aqui tá muito embaixo, tá bom? Não, tia, não é assim. Tá? Não. A tia Letícia É vai... a última, é assim? Não, nós temos a F e a G. Ah, então. A tia Letícia vai colocar as outras junto com elas, tá bom? Vai ficar bem bonito. Vamos lá. Os alunos responderam 4 e isso está correto. Olha só. Nós temos algum maior que o 4? Não temos, tá bom? Olha que legal. A tia Letícia vai até pintar ele aqui. Tia Letícia, eu preciso pintar? Não, a tia Letícia só quer mostrar para vocês e deixar identificado, tudo bem? Tinha mais 2 presenças dos alunos do terceiro ano. Quem são os meus alunos? As boas-vindas. Isso mesmo. Seja bem-vindo. Carlos Gabriel chegou agora. Olha, quem E mais? Eric também. Olha, sejam bem-vindos, viu, Carlos e Eric, para nossa aulinha de matemática, tudo bem? Agora a tia Letícia quer saber aqui, vocês costumam falar muito disso em sala de aula quando a tia Letícia dá um número. Quais são os números pares de todos esses números que a gente tem aqui? Os meus alunos são super espertos e eles vão dizer igual eles dizem em sala, né? Diz aí pra tia Letícia, qual é a sequência dos números pares, por favor? Você só quer os números pares, tia? Isso. Na letra F, né? Isso. Vamos aguardar aqui. Isso, só quero os números pares, tá bom? E aí, tia, o que eles disseram? Estão pensando ainda, né? Ainda estão. Tá fazendo não tim. chegou. Tá fazendo aquele barulhinho que... Eu assistia um desenho quando eu era criança, Castelo Rá-Tim-Bum, e eles faziam um barulhinho de pássaro quando a gente estava pensando. A tia Letícia vai fazer o barulhinho do pássaro quando vocês estiverem pensando. A tia Letícia tem que treinar primeiro, tá bom? Já chegou, tia. Já? Já. Quais são, tia? Qual que eles disseram? 4, Isso. 18, Isso mesmo. Quem mais, tia? 48, Isso mesmo. 366, Isso. E 400. isso mesmo. Cauê acertou tudinho. Isso mesmo. Parabéns, viu? Tia Letícia vai mostrar por quê, tá bom? A gente sabe que a sequência de números pares é sempre somado de 2 em 2, tá bom? Por exemplo, eu tenho que começa com o 0, porque, tia, por que o 0 se ele não tem valor? Mas você já parou para pensar que o 0 tem sim valor.
Se ele é colocado após um número, por exemplo, se eu coloco um 1 na frente, ele vai acrescentar um valor ao número 1. Ele vai se tornar o 10. Então, assim como as letrinhas, os números também têm seus valores. Assim, de acrescentar algo ao outro número, ao outro amiguinho, tá bom? Então, começamos com 0, porque ele é o menor número natural, tá bom? E aí nós temos 2, 4. Por que, tia Letícia, o 2 e o 4? Porque é só somar de 2 em 2. E de somar de 2 em 2 a gente já conhece, né? A gente já é super craque, tá bom? Então, seria o próximo 6. 6 mais 2 nós temos 8. E 8 mais 2 nós temos 10. Ou seja, os números pares vão sempre terminar em 0, 2, 4, 6, 8 ou 10, que é o 0 também, tá bom? E é isto, tia Letícia só quer mostrar pra vocês não esquecerem aquilo que a gente já viu, tá bom? Bora lá. Agora a gente vai pra letrinha G. A letrinha G diz assim, vamos lá. Como ficam escritos eles em ordem crescente? Ou seja, o que a questão está pedindo, tia Letícia? Está pedindo para nós escrevermos os números que nós temos aqui, ou seja, está pedindo para você organizar os números em ordem crescente. Já chegou, tia. Já? Então já. Vamos lá. Diz aí para mim, tio. 4. Isso mesmo. Lembrando 18. que a gente tem que usar o sinal, né? Qual é o sinal de... Quando a gente pede ordem crescente? A gente usa o sinal, esse sinalzinho aqui, ou seja, a boquinha do jacaré vai abrir para o lado maior, tá bom? Qual é o próximo? 18. O próximo? 23. 23. Tia Letícia vai só dar o espaço para colocar os sinais, tá bom? Quem mais, tia? 48. Isso. Quem mais, tia? 366. 366. Quem mais? 400. 400. Quem mais? 485. Isso mesmo. E o último da nossa sequência, bem bonita, 485, tá bom? E nós finalizamos, exatamente. Os números estão sendo organizados do menor para o maior. E a boquinha do jacaré está abrindo para o lado com o número maior, ok? Então, vamos lá agora para a nossa segunda questão. Aqui na nossa segunda questão, tia Letícia vai fazer alguns ditados. Não precisa se preocupar quando não tiver o númerozinho aqui, tá bom? Vamos lá. Para o primeiro pontinho diz assim. A segunda questão, primeiro, a tia Letícia vai ler, tá bom? Pense na sequência dos números naturais e complete as frases. Nós vamos completar com os numerozinhos. Vamos ver. Primeiro pontinho diz assim. O sucessor de 11 é o... Qual é o sucessor de 11? A gente sabe, sucessor é aquele que vem depois, tá bom? A gente tem um númerozinho, por exemplo, lembra que a tia Letícia fez lá na sala? Que ela colocou uma retinha numérica, que a gente tem que compreender como funciona a reta numérica, né? Já chegou, tia, a resposta. Já? Deixa só a tia Letícia mostrar a reta numérica, tá? A gente tem uma reta numérica, começando com o número 0. 1, 2, 3, 4, só para vocês lembrarem como funciona nossa reta, tá? Tia Letícia vai colocar 3 pontinhos aqui, porque a nossa reta numérica ela é infinita, tá bom? Então a reta numérica é mais ou menos assim, é exatamente assim. O que acontece? Quando eu digo que eu tenho, por exemplo, o número 3, e eu quero o sucessor dele, eu quero o amiguinho que vem depois, ó. Quem é o amiguinho que vem depois? É o 4. Se eu digo... agora eu quero o antecessor desse número. Você lembra que é o que vem antes, tudo bem? Só pra gente lembrar. A tia Cristina disse que vocês já vieram com a resposta. É porque vocês andam treinando e eu fico muito feliz com isso, tá bom? Então quero que a tia Cristina diga o que foi que eles disseram. O sucessor de 11 o sucessor de 11 é que número? 12. Lá no espacinho a gente vai colocar o número 12. Por que, tia Letícia, a senhora colocou o espacinho? Porque, continuando a nossa frase, nós temos um outro espacinho, tá bom? E a tia Letícia vai colocar uma vírgula para representar o outro espacinho, tá? Diz assim. E o antecessor de 8 é... Qual é o número? 7. Isso mesmo, 7, tá? No segundo pontinho tem só assim, 77 é o... e o espacinho.
A tia Letícia vai ditar para você o que ela vai querer e você vai colocar o número, tudo bem? Diz assim, 77 é. Eu quero saber se o 77 ele é o o sucessor de qual número? Tá bom? Diz aí pra tia Letícia. Então você vai escrever aí na sua linhazinha. Já mandaram aqui. Sucessor e vai colocar os 2 pontinhos e escrever o número. De quem, tia? Colocaram 78. E ele é o sucessor de qual número, 77? 77 é o sucessor de qual número? Tia Letícia quer saber. Aqui eles mandaram 78 e outros alunos colocaram que não sabem, estão em dúvida. Então bora lá. Olha só. Segundo pontinho. Você tá... Mas chegou 78. A maioria das respostas chegou 78. Então assim, tia Letícia colocou assim. Na questão, você vê que só tem o 77, e nós temos o espaço. O espaço devia ser um pouquinho maior porque a tia Letícia vai ditar para você, que foi o que a tia Letícia disse. O 77 é o sucessor de quem? A tia Letícia quer saber. Quem é o sucessor? O 77 é o sucessor de quem? Ele é o sucessor de que, amiguinho? Que número que vem antes do 77? Se o 77 é o sucessor, a tia Letícia quer saber quem é o amiguinho que vem antes dele. Eles estão dizendo que é porque no papel não tem a palavra sucessor. Isso, não tem. A tia Letícia tá colocando aqui pra você, tá bom? Por isso que a tia Letícia tá dando esse tempinho pra vocês pensarem, tá bom? Eles colocaram 76. Isso mesmo, meus amores. Vocês vão colocar no espacinho o número que vocês acabaram de dizer. 76. Parabéns, viu? Agora, continuando a frasezinha, diz assim. E o antecessor de 8 é o... Que número que é o antecessor de 8? Quem é o antecessor do número 8? Fala aí pra tia Letícia, por favor. Que eles disseram? 7. Isso mesmo. 7, tá bom? Esse aqui é o primeiro pontinho e esse aqui é o segundo pontinho, tá bom? Vamos para o terceiro pontinho, por favor. No terceiro pontinho tem a situação igual a do segundo, tá? Diz assim, tem o espacinho e diz assim, é o sucessor de 435. Quem é o sucessor desse número? 435. Quem é? Isso eu sei que vocês sabem. Eles botaram 436. Isso mesmo, 436, tá bom? Olha só. Você vai ver que tem um espaço igual tinha aqui no segundo pontinho. A tia Letícia vai ditar para você e você vai dizer o númerozinho, tá bom? Olha só. A tia Letícia vai coloca aí no papelzinho, nesse tracinho, coloca o número 30 para tia Letícia. Você vai colocar no espacinho que tem aí o número 30, tá bom? E aí, diz assim, 30, que foi o número que a gente colocou no espaço, ele é o antecessor de qual número? Esse número vem antes de quem? De quem? De que númerozinho ele vem antes? Eles já responderam, tia? Já, 31. Isso mesmo, 31. Parabéns, viu? Agora nós vamos para o nosso último pontinho. Nosso último pontinho com muito cuidado, tá bom? 844 é o sucessor de quem? Tia Letícia quer saber. De quem que ele é o sucessor? Diz aí pra tia Letícia. Eles já responderam, tia? Não. Não? Então vamos esperar, tá bom? A participação dos nossos alunos é super importante. Já. Já, tia? O que eles disseram? 845. 844 é o sucessor. Não, mandaram 843. É isso mesmo. 843. Se algum amiguinho se confundiu, bora consertar para ficar todo mundo em um só pensamento bem correto, tá bom?
Continuando a nossa frase, diz assim: e o sucessor do sucessor de 19 é o... Esse aqui, a Letícia quer ver o que vocês interpretaram, como vocês interpretaram, tá bom? Quando eu digo assim, que eu quero o sucessor do sucessor, imagina só, a reta numérica, tá bom? Tia Letícia vai escolher um número aqui da reta dela. Já chegou a resposta, tia. Já, tia? Já. O que eles disseram? 21. Isso mesmo, 21. Mas a tia Letícia vai mostrar como foi que isso foi feito, tá bom? Nós temos, eu escolho o número 2, tá? A escolha da tia Letícia aqui com a setinha foi o número 2. Olha só, quando a tia Letícia diz assim, eu quero o sucessor do sucessor. Eu quero saber quem é o sucessor do 2. É o 3. Mas o 3 tem um sucessor, que é o amiguinho 4. Então, o sucessor do sucessor do 2 é o 4. É como se pulasse o sucessor, eu encontro, mas eu quero o sucessor dele. Então, é o 4, que foi o que vocês fizeram aqui, tudo bem? Vamos lá. Terceira questão diz assim: escreva a quantia correspondente a cada item. Letrinha A. Diz assim, que nós temos 7 notas de R$100. Já pensou se a gente tivesse 7 notas de R$100? Vocês iam querer tudo de brinquedo ou de bombom, né? Mas a gente tem que ser saudável agora. Tia, já chegou as respostas. Sério? Ai, que bonito! Mas nós temos 8 notas de 10. A tia Letícia tá deixando assim para ficar mais organizado, tá bom? Então, olha só. Nós temos que 7 notas, de R$100 é 700, não é? E nós temos que 8 notas de R$10 é 80. Qual é a resposta que eles deram, tia? 780. Então, é isso mesmo. A tia Letícia vai colocar a resposta final como tá pedindo. Se nós estamos tratando de dinheiro, a gente tem que usar esse símbolo aqui, tá bom? Que é chamado de cifrão, tá? Ele é muito importante, tá? Porque a gente não pode deixar a sentença matemática se perder no caminho, tudo bem? Olha que bonito. Aí a gente deixa a tia Letícia diminuir só um pouquinho pra gente conseguir colocar os zerinhos, tá? Pronto. Tudo bem? Vou seguir, tá? Alguém tá com dúvida? Não, né? Não. Então vamos lá. Letra B diz assim, que nós temos 7 notas de R$100, certo? Mais 8 moedas de R$1. Olha que legal. 8 moedas de 1. Então, nós temos 7 cédulas de 100 é 700. Nós temos que 8 moedas de R$1 é igual a 8. Isso. Tia, já chegou. Qual é a resposta que eles disseram? 708. Isso mesmo. Vamos colocar o sinalzinho bem bonito. 708. Não é mesmo? Vamos lá. Letrinha C. Diz assim, que nós temos 7 notas de 10. 7 notas de 10, isso mesmo. Mais 8 moedas de R$1. 8 moedas novamente de R$1. Tudo bem? Diz assim. Então, nós vamos fazer que 7 vezes 10, 7 notinhas de 10, isso é igual a 70, né? E 8 moedas de R$1 é 8. Qual a resposta que eles disseram, tia? 708. A letrinha C? Foi, colocaram 708 de novo. Não, 78. Uns Isso. mandaram 708 e uns mandaram 78. A maioria mandou 78. Eu acredito que o amiguinho que mandou 708 estava na questãozinha B ainda. Mas tá certinho, essa 708 é a da questão B e 78 da questão C, tá bom? Tudo bem? Letra D.
Diz assim, uma nota de R$100, uma nota de R$100, mais uma nota de 10, mais uma moeda de R$1. Tudo bem? Nós temos que uma nota de 100 é 100, uma nota de 10 é 10, Já chegou e aqui, uma tia. moeda de 1 é 1. Qual a resposta que eles disseram, tia? 111. Isso mesmo, 111. Tudo bem? E a gente finaliza com muito sucesso a questão 3, tá? Vamos para 4. Nós vamos para a quarta questão Tia, agora. eu queria só que você lembrasse para os alunos aí que estão acompanhando com a gente a nossa live, a correção da revisão de matemática do 3º ano, que a gente vai trabalhar Isso mesmo. só a matemática A agora. E que amanhã de manhã a gente volta com a matemática P, Tá bom. tá bom? Aham. Então tá. Olha só. A que a tia Letícia está fazendo aqui é a matemática A, que tem todos os nossos conteúdos didáticos. São aqueles que, por exemplo, a tia Letícia trabalha em sala, decomponha um número para mim, escreva por extenso, coloque em ordem crescente. Já a matemática B é aquela que a gente trabalha o quê? Os probleminhas matemáticos. Probleminhas por quê, tia? São aqueles que a tia Letícia coloca o conteúdo em forma de questões para a gente responder em situações. Por exemplo, um exemplo de probleminha. Tia Letícia comprou 10 maçãs e a irmã da tia Letícia comprou 20. Então significa o quê? Que nós vamos fazer assim, uma soma, certo? De 10 mais 20. Isso é um probleminha, porque a tia Letícia trouxe uma situação de adição para você resolver em forma de probleminha, tá bom? Olha só que legal. Então vamos para a quarta questão. A quarta questão diz assim, tá? Complete com o que falta em cada item. Olha só. Então vamos lá. A letrinha A diz assim, que nós temos a decomposição. O que é decomposição, tia Letícia? É a gente escrever o número de diversas outras maneiras. Nós temos como representar os números não só em decomposição por unidades, e nós temos a decomposição por ordens. Vocês vão perceber na questão como a gente está fazendo, tudo bem? A decomposição, e nós temos um espaço bem grandão. E aí, ao lado desse espaço, nós temos 100. Deixa a tia Letícia organizar bem bonito, tá bom? 100 mais 50 mais 4, tá? Então, a tia Letícia quer saber aqui que número foi decomposto dessa maneira, tá bom? E qual foi o número que foi decomposto dessa maneira? Nós temos que foi o número 154. Tudo bem? E nós temos um número. O número. Qual é esse número? A gente só vai repetir o mesmo número que a gente já encontrou, tudo bem? Que é o 154, tá? Deixa a tia Letícia só organizar aqui para não ficar muito feio, tá? E aí nós temos a leitura. Quando a tia Letícia pedir leitura, você pode colocar aí do ladinho de leitura, para você não esquecer que quando a tia Letícia pedir leitura, ela quer a escrita por extenso daquele número, tá? E qual é a escrita por extenso desse número que a gente está vendo aqui? É o número 154. Então, a gente vai escrever ele por extenso. Então, olha só que bonito. Olha a escrita dele. 150 e 4, tá bom? 154. É dessa maneira que a gente vai fazer a questão, tá bom? Agora, a gente quer fazer a letrinha B, tá? Como é a letrinha B? A letrinha B já diz a leitura.
E ele colocou a escrita aí do número por extenso, né? Que foi 307, tá? E depois ele pede um número ele pede que a gente encontre um número e depois que façamos a decomposição do número que nós estamos verificando, tá bom? Eles já responderam, tia? Estão dando aqui um ok, tia Letícia. Já 307. Isso mesmo, é o número 307. Agora, a tia Letícia quer a decomposição. Alguém já fez? Ainda não. Então, a gente vai esperar. Tá bom? E aqui nós temos Aqui nós temos que colocar somente um número. Aqui ao lado, após a igualdade, é que nós colocamos a decomposição desse número. O Matheus Maricaua falou que está confuso. Não está entendendo, tia Letícia? Não está entendendo? Qual a letrinha B? Ele está falando que está confuso. Ele falou que não está entendendo. Eu acho que é a decomposição, né? Então bora lá. Tia Letícia vai repetir. Olha só. A estrutura que a gente está pedindo na questão é assim. Tem a decomposição do número, tem o número e tem a leitura dele. Tudo bem? Aqui, vocês vão ver que não vai ficar nessa mesma sequência as outras questões, mas que vão ser feitas, tá? A mesma estrutura nas outras questões, mas não seguindo essa sequência, tudo bem? Olha só. A questão A diz assim, que quer a primeira decomposição desse número. Ele já está decomposto aqui, mas nós não sabemos quem ele é. Então, você vai completar com o número que nós íamos decompor dessa maneira. Tudo bem? O número que a gente encontrou 154, então a gente só repetiu o número 154. Nós encontramos e pedimos, a questão pede a leitura desse número. Qual é a leitura desse número que a gente encontrou? 154. Essa é a escrita por extenso. Vocês vão ver que a tia Letícia, ou ela vai pedir para você escrever. Aqui no vídeo, tia Letícia, peraí. Tá na internet. Tem que abrir a porta. Abre só um pouquinho a porta, por favor. Bora ver se vai melhorar. Pausou, bora ver se vai melhorar. Acho que eu vou abrir um pouquinho mais, peraí, tia. Só um tiquinho mais. Já? Já, acho que agora só tá um pouquinho ruim a imagem, mas embora tá meio embaçado. Como é que tá a imagem para vocês, crianças? Qualquer coisa a gente encerra e inicia de novo, para ver se melhora a imagem. É mesmo? Né? Uhum. Então vamos fazer assim. Eu vou fechar, aí vou voltar de novo para ver se melhora. Melhor, né? Tá bom, uhum. Só um minutinho, hein? Aí a gente já continua explicando essa daqui. Deixa eu só ajeitar essa escrita por extenso aqui. Eu tive que sair, mano. Cadê a Ana? Chama lá, Cristina. Menina, tô com fome, olha. Tu viu? Fez um barulho de ronco que eu acho que vai sair na gravação, viu, galera? Essa daqui só é a matemática A, é? Vai descarregar, acho que é por isso que vai ficar ruim. É isso mesmo. É esse aqui. Não, tá aí, ó. Ei, Mara, essa daqui não é A e a B, não? É só A, porque eu esqueci de falar, eu esqueci que é só uma, depois da manhã a outra, entendeu? Ah, é assim, é? Vamos ver se vai melhorar agora. Mas é porque não tem nem a do probleminha é outra. Tá atrasada, porque eu vou ter que começar do outro, entendeu? É isso mesmo. Bora ver se vai voltar a condição.
Travou? Sair para poder voltar. Mas tá tem... voltando já, Letícia? Já? Já. Então a gente já vai voltar tirando a dúvida do amiguinho, tá bom? Isso. Que é assim, ele disse que não tinha entendido... Vamos só esperar aqui um pouquinho eles chegarem, tia Letícia entrar de novo aqui. Isso, estão entrando de novo aqui. Então tá, a gente vai esperar um pouquinho, só pra gente já tirar a dúvida Agora do amiguinho. melhorou, né? Melhorou? Tá vendo? Isso, melhorou. Tia Letícia vai apagar aqui o que ela colocou, tá bom? Bom, então a tia Letícia estava tirando a dúvida do Matheus, né? Que o Isso Matheus mesmo. falou que não estava entendendo. Tia Letícia, decomposição. Então tá, tia Letícia vai colocar agora. Olha só, a letrinha B começa com a escrita assim da leitura. E já diz qual é o número, só que por extenso, né? Diz assim, 307. A gente quer saber quem é esse número em algarismo, por isso que tá pedindo um número. Então a gente sabe que é o 307. Tudo bem? Agora pede a decomposição. Só que a decomposição tem essa estrutura. Primeiro a gente coloca o número, depois a decomposição dele. Qual é o número? 307. Como é esse númerozinho aqui decomposto? É isso que a gente está pedindo. Então agora vocês podem fazer para a tia Letícia. Como é que a gente decompõe esse númerozinho aqui, por favor? A Vitória já tinha feito, tia Letícia. Vou só aqui falar como ela tinha respondido, tá Uhum. bom? Ela colocou 300 mais 7. É isso mesmo. Vamos ver se o nosso amiguinho ainda está com dúvida, tá bom? Qualquer coisa a tia Letícia vai voltar novamente. Tudo bem? Ele compreendeu, Matheus? Se tiver com dúvida, pode falar. A tia Letícia volta novamente, sem problema nenhum. Se estiver travando o vídeo, vocês podem ir falando aqui, tá? Isso mesmo. Eu vou apagar o outro lado para fazer a letrinha C, tá bom? Eles responderam, tia? Estão com dúvida? Não, Se ainda compreenderam? Então a tia Letícia vai esperar mais um pouquinho, tá? Só vai colocar a escrita da questão para a gente responder Mas depois. falou que não tá mais com dúvida. Ah. Já entendeu. Então tá bom. Qualquer coisa vocês podem perguntar. Aí ele falou pra esperar só um pouquinho. Que ele tá, eu acho que ele tá respondendo. Tá bom, tia Letícia só tá copiando os Não enunciados. tá mais travando, gente. Mas qualquer coisa, se vocês perderem alguma parte da revisão, depois vocês podem acessar o nosso canal no YouTube, né, tia Letícia? Isso mesmo. A escola já tem um canal no YouTube, tá bom? Então vocês podem ir lá. Não precisa ter medo. Não precisa ficar desesperado porque perdeu alguma parte da revisão. Não precisa. Você vai lá, tá? No canal do YouTube da escola, que é Escola Meu Caminho, e lá vai constar a nossa revisãozinha. Lembrando que essa daqui é a matemática A, tá bom? A B nós vamos fazer amanhã. Para não ficar cansativo, para a gente fazer só o nosso conteúdo agora e depois a gente vai fazer os probleminhas aplicando o nosso conteúdo, tudo bem? Então, a tia Letícia pode continuar? Ah, outra coisa que a tia Letícia quer falar para vocês não esquecerem de compartilhar com os amiguinhos. Tia Letícia, pode ser com outros amigos? Pode ser com os amigos do seu condomínio. Você manda lá uma mensagem para ele, pode ser os amiguinhos que vocês convivem, que vocês brincam. Se eles quiserem assistir junto com vocês ou na casa deles, né? Você pode dizer para ele, compartilhar lá. A minha escola agora tem um canal no YouTube. Aí você diz para ele qual é, que é o Escola Meu Caminho, tá bom? Outra coisa que vocês podem fazer, coloca o nosso, como é que a gente fala? Adiciona o sininho, tá? Que aí chega todas as notificações. Sabe por quê? Porque assim, imagina que legal, você fez as suas atividades e você e não participou da live. O que acontece? Se você colocar o sininho, vai chegar as notificações no celular do papai ou no seu tablet, tá bom? E aí você mesmo, quando chegar, você clica onde chegou para você assistir, tudo bem? Isso é muito mais prático e bem mais rápido pra gente acompanhar, tá bom? Então a gente pode continuar, certo? Tia Letícia vai só colocar o enunciado aqui.
Matheus, o nome do canal é Escola Meu Caminho, tá? Lá no YouTube, coloca lá Escola Meu Caminho, aí você vai ver lá o símbolo da escola, aí você entra e clica lá e aí se inscreve, tá bom? Isso mesmo. Outra coisa, a tia Letícia pode compartilhar no grupo depois. A coordenação manda sempre pra gente e a gente compartilha, tá bom? Pra vocês verem e não perder nada do que vai ser postado lá. E o legal é que vocês podem ver todas as outras atividades, não só de matemática, tá bom? É pra ver todas as outras. De artes, história, geografia, ciências. Vocês sabem que a tia Letícia é apaixonada em ciências, né? Então, vocês também podem assistir, é muito legal. Isso eu garanto pra vocês, nós vamos ter todas as nossas atividades lá, tudo bem? Isso, e as aulas dessa semana já estão lá no canal. Isso mesmo, tá bom? Vamos continuar. O número que a gente tem aí é o 370, tá bom? Que é o númerozinho que a gente tem aí. Olha só, agora a tia Letícia... Opa, caiu o pincel da tia Letícia aqui. Agora, a tia Letícia quer a decomposição desse número. Lembrando que a decomposição é assim, nós temos primeiro o número e depois a decomposição do número. Por exemplo, desculpa, aqui não é a decomposição, é aqui, bem organizado, tá? Nós temos o número, que a gente tem aqui, e nós temos a decomposição dele. Como é a decomposição desse número? Bora ver se eles vão responder, tia Mara. Tá. A Vitória já respondeu aqui, a Vitória Cristina. O que ela respondeu? 300 mais 70. Isso mesmo, 300 mais 70. Tudo bem? E aí nós temos a leitura desse número. Vamos ver se eles já responderam, tia. Como é que nós lemos, escrevemos por extenso esse númerozinho aqui que a gente acabou de completar? Responderam, tia? Ainda não. Então vamos esperar. Eles devem estar digitando. Várias pessoas estão chegando na nossa live agora. Olha, que legal. Sejam bem-vindos. Isso mesmo. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. É para a turma do terceiro ano, mas se os outros alunos quiserem participar, não tem problema, tá bom? Vocês serão sempre bem-vindos. Nós sabemos que nós temos amiguinhos que já estudaram aqui, amiguinhos que estudam de outras turmas, então é sempre bom, né? A gente ser bem receptivo para eles assistirem às nossas aulas, que é de suma importância, tá bom? Não? Então a tia Letícia vai escrever, tá bom? E aí você verifica se você acertou, tá bom? Sem problema nenhum. Agora a tia Letícia vai para a quinta questão, tá? E a quinta questão diz assim: escreva os números a seguir em ordem crescente, utilizando o sinal. Ou seja, a gente vai usar esse sinalzinho aqui, ó, que é o sinalzinho do menor que, tá? Tudo bem? A tia Letícia vai colocar os números aqui com uma outra cor. Aí a gente vai organizar esses números, tudo bem? A tia Letícia vai colocar aqui rapidinho, pra gente não se perder. A sequência que tem dos números é essa daqui, ó. A tia Letícia tá escrevendo pra você, que aí você não vai perder, tá? $3.239, 9.865. Aproveita e vai verificando se a tia Letícia está colocando tudo bem bonito, de maneira organizada para vocês. Qual é o próximo? 4.572. Nós temos o 6.574. Nós temos 2.948. 6.254. E nós temos 2.736. 2.536. E nós temos 5.362, tá bom?
esses são os números que a gente vai organizar, tá bom? Então, bora lá. Tia Letícia quer que vocês escrevam em ordem crescente. Bora lá? Colocar em ordem crescente esses números aqui. Vocês vão ditando, a tia Letícia vai colocando. Tudo bem? Bora lá? Já? Tia Letícia vai colocar aqui, tudo bem? Olha só, lembrando que quando a gente pede para colocar em ordem crescente, a gente escreve os números do menor para o maior. Por exemplo, você tá vendo? Você vai analisar os números que nós temos organizados aí e você vai colocar esses números que a gente tem em ordem crescente. A tia Letícia quer eles do menor para o maior. Tá confuso, tia Letícia? Não, olha só. Nós temos que o menor número é o 1222. Primeiro, nós temos que ter muita atenção na análise dos números. Você vai analisar os números e ver qual é o menor número. Depois, eles não vão estar numa sequência, eles são números diferentes, tudo bem? É por isso que a gente tem que ter cuidado analisando os números para organizá-los, tá bom? Por exemplo, a gente tem que o menor dos números é esse, 1222. Depois, olhando para os números, a gente encontra o 1423. Depois dele, qual é o que vem depois? Nós temos que é o 2536, que é esse aqui que nós temos. Depois dele, quem é o próximo? 2736, tá bom? O próximo, maior que ele, tia Letícia, é o 2948, tudo bem? Depois, 3239. Nós temos 4572, 5362. E nós temos os outros, que é o 5674, 6254. Nós temos 6.574 e, por último, o maior de todos, 9.865. Tudo bem? Olha só, nós organizamos os números do menor até o maior. Tudo bem? Alguma dúvida? Tia Letícia, eu acho que eu estava com dúvida porque os números são grandes. Realmente, a tia Letícia colocou uns números bem grandezinhos para a gente organizar. Nada do que a gente ainda não viu, tá bom? Só precisa ter um pouquinho de atenção para organizar os números, tudo bem? Alguma dúvida? Por enquanto não, tia. Não? Então a tia Letícia vai continuar, tudo bem? A Vitória disse que não está entendendo. Não está entendendo? Ela colocou aqui, tia, eu não estou entendendo. Não está entendendo? Então a tia Letícia vai voltar aqui, tá bom? Bora lá, olha só. Só vamos sair daqui. Não podemos sair daqui com nenhuma dúvida no nosso coração. Tia Letícia, Oi. tu quer convidar os alunos do terceiro ano para eles assistirem agora a historinha do infantil, que eu preciso colocar agora a historinha do infantil Isso. ao vivo, que as mães do infantil já estão ligadinhas aí na nossa live, esperando Isso a história mesmo. de hoje. E aí, você quer fazer um convite para os alunos do terceiro ano voltarem daqui a meia hora com você? Isso O que mesmo. você acha? Ah, e olha só, tia Letícia teve uma ideia E aqui. aí você consegue explicar com mais calma para eles? Isso mesmo. O que a tia Letícia quer? Se possível, que vocês também assistam a live das historinhas que estão sendo contadas. Gente, são histórias incríveis e vocês vão ver que são historinhas que talvez vocês já tenham visto. Mas é bom que vocês participem, indiquem para os outros amiguinhos, que vocês também têm coleguinhas que têm irmãos menores, não é?
Então você pode indicar para eles assistirem também, tá bom? Então vocês podem continuar assistindo agora, que vai entrar ao vivo, eles vão entrar para contar. É uma outra historinha hoje. É uma outra historinha nova. Ó, aí o mais legal, nós estamos fazendo coisas inéditas. Por exemplo, nós temos uma historinha e nós estamos transformando ela ao nosso gosto e à nossa estrutura, meu caminho, do nosso jeitinho, tá? Do jeitinho que os professores sabem fazer de uma maneira excelente. Então, a tia Letícia quer que vocês continuem participando. Se você não quiser, não tem problema. Daqui a 30 minutos a tia Letícia volta e vai tirar essa dúvida aqui, ó. Tá bom? Não fica desesperado, a tia Letícia vai voltar. Tia Letícia, a senhora vai abandonar a gente? Não, tia Letícia não vai abandonar, tá bom? A tia Letícia também vai assistir a historinha que vai ser contada, tá bom? E aí depois a gente vai voltar para nossa aula, até para dar uma descansadinha na mente, tá bom? Tem muito número aí, né? Tá sendo muito sugada, cheio de números, tá bom?